Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Hoje nós estaremos aqui para falar da notícia que foi comentada em todos os veículos de mídia, em todos os jornais, pois é algo histórico. Nós vamos estar falando da visita histórica do Papa Francisco ao Iraque. E você vai entender por que isto tem um significado tão importante. Você vai entender o porquê que tanto se falou desta viagem histórica ao Iraque. E você ainda vai entender mais ainda quando você souber quem foi o Iraque no passado. O Iraque não se chamou toda a vida Iraque. Ele tinha um outro nome. E muitas pessoas não sabem quem era o Iraque nas épocas bíblicas. E eu vou te ensinar hoje quem era o Iraque nas épocas bíblicas e o porquê de toda essa mídia estar em cima deste fato histórico, pois é a primeira vez que um Papa reza missa naquelas terras. Fique ligadinho aí, não saia daí porque tem uma informação muito interessante que vai ligar aos fatos da nova ordem mundial, do governo do anticristo e outras coisas mais, tá bom? Eu volto já. Roda a vinheta, diretor. E anunciar quando aceitar. Saber em que circunstância o Papa Superior por Pois bem, estamos nós de volta aqui para falarmos a respeito dessa visita histórica. É a primeira vez que um Papa pisa na terra do Iraque e também que ele faz uma missa e um culto ecumênico naquele lugar, que seria o culto ecumênico. Um culto onde ele tenta juntar todos os tipos de religiões. E para quem não sabe, né, isso parece ser bom, né? Tem pessoa que diz assim: "Poxa, mas como seria bom se todas as religiões se unissem, né?" Não seria bom, não. Isso se chama ecumenismo e é antibíblico. Não tem como se adorar vários deuses em um único lugar. Ou se adora a Mamon ou se adora a Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então nós sabemos, então, conforme tem se noticiado, que desde o dia 5 de março o Papa estava lá no Iraque, fazendo uma visita histórica. Ele passou do dia 5 até hoje, dia 8 de março, naquelas terras. Ele fez várias missas, várias reuniões e, inclusive, ele realizou uma de suas missas em um zigurate. Para quem não sabe o que é zigurate, é um local onde se realizava cultos e rituais pagãos. Muitos desses zigurates, inclusive, se fazia até mesmo sacrifícios humanos para aqueles deuses lá da época bíblica, né? Então, é justamente isso que está pegando, é justamente isso que está fazendo toda a diferença, porque muitas pessoas não sabem quem foi o Iraque no passado. E eu vou ler um texto bíblico, e só ao ler o texto bíblico aqui, você já vai saber quem foi o Iraque, quem era o Iraque. Eu vou ler aqui para vocês Salmo de número 137. Olha só o que diz o Salmo de número 137. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio deles, penduramos as nossas armas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza.
Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até aos seus alicerces, a filha da Babilônia, que vais ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas paredes. Você está entendendo de quem nós estamos falando? E o porquê que essa visita está causando essa repercussão? Primeiro aspecto, né? Nós estamos falando de Babilônia. O Iraque, para quem não sabe, era a Babilônia. E Babilônia foi aonde Israel passou um dos seus maiores cativeiros, né? Perdurou-se por um período de 70 anos. Foi onde eles foram humilhados e arrasados. Foi o rei da Babilônia, Nabucodonosor, quem destruiu totalmente o templo que fora edificado por Salomão. Foi o rei da Babilônia quem levou cativo para lá, para o Iraque, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Foi ali que Daniel foi lançado na cova dos leões. Foi ali que esses 3 jovens foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Você está entendendo o significado agora desta visita? Ou seja, o Papa foi visitar o local aonde esteve por séculos, e está por séculos, né? Os maiores inimigos do povo de Deus, os arqui-inimigos do povo de Deus. E também, não obstante a tudo isso, Babilônia, ela foi tão aversa à palavra de Deus, ela foi tanto contra Deus, que dentro da própria Bíblia, ela se tornou como exemplo da falsa religião. Exemplo de tudo aquilo que se opõe contra Deus. Exemplo e símbolo de heresias, de apostasia e de inimigos da palavra de Deus. É justamente neste local que o Papa foi realizar as suas missas e cultos ecumênicos. E não bastando tudo isso, né? Em uma de suas missas, ele realizou esse cerimonial em um zigurate. E os zigurates era onde se faziam cultos, ofereciam sacrifícios, praticavam-se rituais para demônios, que a Bíblia chama de deuses, com D minúsculo. E lá estava o Papa, fazendo um culto, fazendo uma missa, juntando inúmeras religiões, fazendo o que ele veio para fazer. É por isso que eu costumo dizer que o Papa Francisco, ele não será o anticristo, nós temos quase que certeza disso. Mas ele é um fortíssimo candidato para ser o falso profeta. Porque o falso profeta, ele virá agindo como João Batista. Ele vai preparar o caminho para o anticristo. Então, nós temos visto que o Papa já está trabalhando para que haja no mundo uma única religião. Ele tem pregado isso, ele tem feito esses discursos de maneira bem aberta. E com este passo, ele está tentando já fazer uma ligação com a maior religião do mundo, depois do cristianismo, que é o islamismo, que são os arqui-inimigos dos judeus em todas aquelas regiões. Então, muitas pessoas costumam achar que quando se fala de Babilônia na Bíblia, se referindo a uma falsa religião, está se falando apenas da Igreja Católica. Não, está se falando de todas as falsas religiões. E é claro que inclui-se aí no meio a própria Igreja Católica. E nós já estamos, e nós já estamos vendo aí, né, o cumprimento
disso. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos orar ainda mais, porque sabemos que esta visita é um grande preparativo para formalizar, para fundamentar uma única religião, que é o que o anticristo quer. E ele está já fazendo sinalizações, já está se aproximando da maior religião do mundo. E, com certeza, a intenção dele é fazer esta fusão. E a religião também que o Papa prega, preste bem atenção, não tem Deus como centro da adoração. A realidade é uma religião humanista. O homem está no centro dessa religião que o Papa Francisco está pregando e divulgando. É uma religião humanista, onde o homem está no centro da adoração, onde o homem é o alvo principal. É o que chamamos de humanismo, é o que mais o Papa tem pregado. E por esses dias ainda, o próprio Papa disse que não havia problema nenhum em os cristãos concordarem com a teoria da evolução de Darwin. Ou seja, uma teoria totalmente ateia que foi formalizada para tirar Deus de cena, para dizer que Deus não existe. E o Papa disse, não tem problema nenhum. Não faz problema algum você acreditar na teoria da evolução. É lógico que não faz. Ele está a serviço de Satanás, ele está a serviço do anticristo. Isso são declarações que ele fala abertamente. Portanto, em nome de Jesus Cristo, eu quero aproveitar aqui, porque eu creio que nós temos muitos amigos católicos que nos ouvem. Preste bem atenção, vocês sabem que o Papa que está lá, ele foi colocado ali por uma máfia. Não estou falando isso aqui, ofendendo não, tá? Ele foi colocado ali por uma máfia. E eu estou dizendo dessa forma não para ofender os católicos, porque quem disse isso são bispos de lá da própria Igreja Católica, cardeais da própria Igreja Católica. E essa máfia que colocou Francisco lá no Vaticano é a mesma máfia que tirou o Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, ele se levantou contra bispos, cardeais e padres pedófilos, padres que promoviam promiscuidade. Ele se levantou, retirou de cena esses grandes homens que estavam fazendo esse serviço vergonhoso dentro da Igreja Católica. E eram pessoas do alto escalão. E por tirar todas essas pessoas que estavam no topo ali, que eram bispos e cardeais, ele foi pressionado a sair. E quem fez essa pressão é um grupo de bispos e cardeais que eles mesmos se intitularam como a Máfia de St. Gallen. E esta máfia, ela estava sediada lá na região da Bélgica. E esta máfia forçou o Papa Bento XVI a renunciar e colocaram, emplacaram Bento XVI. E isto é o próprio bispo cardeal que fazia parte dessa máfia que relatou que esta máfia arrancou Francisco, que arrancou Bento XVI, e esta máfia colocou Francisco lá. Inclusive, eles disseram que a intenção deles não era nem que Bento XVI entrasse. Na época, eles já tentaram colocar Francisco, mas eles dizem que não conseguiram mais do que 40 votos entre os cardeais, mas fizeram toda essa perseguição, essa pressão em cima de Bento XVI, até ele renunciar, e emplacaram então Francisco, que é o candidato, que era o Papa da máfia de St. Gallen. Então, para vocês católicos, saibam, ele foi colocado ali por uma máfia que defende todas essas práticas que envergonham a Igreja Católica. E tudo isso só aponta para um destino. Este homem está a serviço do anticristo, está a serviço do inferno, está a serviço de Satanás. E todos os católicos que leem Bíblia, que têm um pouquinho de conhecimento, verdadeiramente eles não reconhecem Francisco como Papa. A maioria dos católicos sérios que conhecem Bíblia, eles ainda respeitam Bento XVI, que era um grande teólogo, como Papa.
E Francisco, para eles entendem que é alguém que está verdadeiramente a serviço das trevas. Então, meus irmãos, se preparem. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos orar mais, buscar mais a presença de Deus, porque isso está apontando para a iminente volta de Jesus Cristo e a manifestação do anticristo aqui nesta terra. Cabe a mim, cabe a você orar pelos nossos irmãos católicos para que Deus venha abrir os seus olhos e eles também possam ter um verdadeiro encontro com Jesus. Nosso propósito aqui não é ofender nossos amigos católicos, não é ofender esta religião, mas mostrar quem são os líderes, quem são os homens que estão lá no topo, que estão a serviço do próprio Satanás, que estão a serviço do inferno, que estão a serviço do anticristo. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, compartilhe essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo, faça o seu comentário aí. O que você acha disto? Faça o seu comentário aí. O que você pensa desta visita, dessa aproximação do Papa com a maior religião do mundo depois do cristianismo, com esses cultos ecumênicos, com esta missa feita em um zigurate, local de oferendas de sacrifícios até mesmo humanos para demônios? O que você vê em tudo isso? O que te leva a pensar desse Papa? Eu gostaria de ouvir o teu comentário. Faça os seus comentários aqui embaixo. É importante o seu comentário para nós, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. E todos aqueles que têm sido abençoados por este canal, em nome de Jesus Cristo, nos ajude. Em nome de Jesus Cristo, colabore conosco. Primeira colaboração que eu te peço é: se inscreve no nosso canal. Segunda colaboração, siga-nos no Instagram. E se você também quer nos ajudar, pois estamos preparando o nosso estúdio para melhor atendê-los, para oferecer um trabalho mais profissional para vocês, vocês terão como contribuir. Afixado no topo dos comentários, você tem como contribuir. E aqui também, né? Ó, na realidade, é aqui na realidade, né? Ó, aqui, vocês terão aqui um QR Code que contém aí uma chave Pix. E se você sentir no teu coração, você também pode contribuir dessa maneira prática e objetiva, ok? Que Deus abençoe a todos vocês. E em nome de Jesus eu profetizo um milagre de multiplicação na tua vida. Se você não tem, se você não pode, se você não quer, nós te abençoamos da mesma forma, porque nós queremos falar de amor para vocês. E independente da sua religião, eu quero te dizer: eu te amo em Cristo Jesus. Amém? Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus.